Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de março de 2025. Teatro de operações, vamos ver a Pokrovsk, que é o setor mais quente do teatro de operações, e também vou falar sobre Kursk, as duas localidades, sob intensos ataques, e também vou falar os Mirage 2000 franceses, da Ucrânia agora, de fabricação francesa, que vão caçar aviões russos. Um item muito interessante para vocês ouvirem. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você tem uma certeza, aqui você vê a verdade, não tem propaganda. Propaganda militar, né? Propaganda mentirosa da Rússia. No sábado, 128 confrontos de combate foram registrados em todo o teatro de operações, dos quais 36 na região de Pokrovsk, em toda a linha defensiva de Pokrovsk, e mais 18 em Kursk. Em Kursk já diminuiu bastante o número de ataques, apenas um comentário, porque eles estavam fazendo em torno de 30, 28, 30, 31, eu já cheguei a falar para vocês aqui, mas ontem já caíram bastante depois que eles tomaram Sudzha. As forças terroristas russas realizaram 82 ataques aéreos contra os povoados da linha defensiva e também contra as linhas de trincheiras ucranianas, lançando 112 bombas guiadas. Além disso, eles lançaram quase 1.100 drones, um pouco menos que isso, aproximadamente, vamos dizer, 1.100 drones. Drones kamikazes Shahed, né? E realizaram cerca de 5.000 ataques com tiros de artilharia a posições e localidades na linha de frente, das linhas de frente em todo o teatro de operações. 17 vezes os russos avançaram sobre as posições das unidades ucranianas na direção de Toretsk, mas eles avançaram 17 vezes e 17 vezes foram repelidos antes de chegar na linha de defesa, ou seja, eles foram repelidos já antecipadamente pela artilharia ucraniana e pelos drones ucranianos. E tem ainda 2 confrontos que terminaram agora há pouco dentro desse total, aproximadamente há 1 hora desde que eu estou gravando isso aqui, então totalizaram esses 17 confrontos. Em Pokrovsk, desde o início do dia de ontem, os russos tentaram avançar sobre as posições ucranianas 36 vezes numa série de vilas e cidades que fazem a linha de defesa da principal cidade ali, a mais estratégica, de Pokrovsk. E eles defenderam essas 36 vezes, os russos avançaram e 36 vezes eles tiveram que voltar. Foram todas as vezes repelidos, com muitas baixas e muitas perdas materiais. E também em algumas vilas, em 1, 2, 3, 4, 5 vilas dessas apenas, eles fizeram ataques aéreos com bombas guiadas. Eu quero mostrar para vocês agora as perdas que os russos tiveram ali na linha de Pokrovsk. Ou seja, segundo dados preliminares ainda, 254 baixas de militares neutralizados ali na região de Pokrovsk. E os soldados ucranianos também destruíram 3 veículos blindados de combate, ou seja, de transporte de tropas, 9 veículos automotivos, ou seja, caminhões e jipes, coisas assim, não disseram o que é, mas é automotivo, mas são veículos militares, né? 5 motocicletas, um dispositivo de guerra eletrônica e também 2 sistemas de artilharia e também um gerador de 2 antenas de drones, né? Além também disso, foram destruídos 2 tanques da Rússia e 3 sistemas de artilharia também foram destruídos, foram deixados fora de operação, ou seja, não podem mais ser usados. E os russos, esses sistemas de artilharia, claro que não estavam na linha de frente do ataque, estavam mais à retaguarda, mas os ucranianos destruíram eles, né?
E desde o início do dia também, em Kursk, como eu já relatei, inclusive no vídeo anterior, os ucranianos repeliram 18 ações de assaltos dos russos. Eles também fizeram em Kursk 28 ataques aéreos, lançaram 48 bombas guiadas e realizaram 219 bombardeios contra posições ucranianas e também nas vilas ali onde os militares ucranianos ainda detêm o controle, mais próximos à linha de fronteira Rússia-Ucrânia, ali na região de Kursk. E também os paraquedistas ucranianos em Kursk, eles capturaram 8 soldados russos na região de Kursk, isso também. Eles são as forças aerotransportadas, são forças da Ucrânia, são aerotransportadas de assalto, né? Eles foram, esses soldados, depois de feitos prisioneiros, eles relataram que eles foram mobilizados e contratados, estavam em busca de aventura, eles são pessoas já de aproximadamente 40 anos ou mais, né? Eles estavam em busca de aventura e também eles faziam parte das forças de assalto aerotransportadas em Kursk, né? E esses 8 militares foram capturados pelos paraquedistas também ucranianos. Os prisioneiros, alguns estavam feridos, e a Ucrânia deu assistência médica para eles, e aí eles foram levados para a retaguarda ucraniana para serem submetidos os feridos a tratamento e também a médico, né? E para esperarem o fim da guerra ou para serem trocados por prisioneiros ucranianos, se for o caso. A Ucrânia, inclusive, declarou isso, que eles poderão ser trocados. Eles não tinham nenhuma objeção em serem trocados nesse caso, porque eles eram voluntários, né? Eles foram lá, acredito eu, que por aventura e por dinheiro também. Enquanto isso, a Ucrânia anunciou que vai começar a caçar aeronaves de combate russas, né? Com os jatos Mirage francesas 2000. Os caças Mirage, elas não são aviões novos, né? Aviões de caça novos, tal como os F-16 não são. Eles já são uma geração que tem entre 20 a 30 anos, né? E elas também, mas elas são todas modernizadas, assim como os F-16. No caso dos Mirage, eles são da década de 80, né? E eles têm uma vantagem sobre os SUs da Rússia, isso já foi notado, né? Eles têm elementos completos os SU têm elementos complexos de fuselagem e unidades de console são rotativas. Então eles têm uma asa de geometria variável, muitos deles já estavam em solo descansando e a Rússia também trouxe eles de volta para o campo de batalha e está usando bastante os SUs em geral, né? Eu acho que a Rússia não esperava que, como ela perdeu aproximadamente 400 aviões, já ela não esperava que a guerra fosse durar tanto tempo e ela tivesse tantas perdas em aeronaves, como teve, né? E o equipamento a bordo do Mirage, ele está mais aprimorado, mais atualizado do que os SUs da Rússia. Então, e também ninguém está muito interessado em velocidade. A velocidade deles é moderna, é supersônica, né? Mas o principal que eles têm é o radar modernizado, as armas e o sistema de defesa de bordo. Então, eles estão agora com a missão de identificados os SUs da Rússia, eles levantam voo para tentar abatê-los, né? O radar do Mirage ele pode ver a 130 km de altitude, né? Ele está numa altitude de 130 km, ele enxerga a 130 km na frente, ou seja, né? E para alvos em baixa altitude, o alcance é menor, ele vai aí entre 37 no máximo 40 km. Por que é menor? Porque o feixe é refletido do solo e iluminando a tela. Então a aeronave é capaz de rastrear 8 alvos numa vez e guiar mísseis para 4 deles. Ela é armada com mísseis de médio e curto alcance. Mas hoje em dia ninguém mais se aproxima do curto alcance. Hoje em dia as batalhas têm sido realizadas a mais de 100 quilômetros, até 50, né? Já aconteceram casos. No começo da guerra, a Rússia mandava seus SU, de uma maneira geral, voar embaixo. Eles iam
para tentar atormentar as tropas ucranianas e as cidades ucranianas, mas os mísseis Stinger começaram a derrubar e derrubaram muitas dessas aeronaves. Então eles estão operando longe do território da Ucrânia, pelo menos a 50 quilômetros. Raramente, às vezes aparece algum SU em cima do território da Ucrânia, mas é raro, eles ficam mais no território russo, né? E esses caças franceses, então, eles podem voar a longa distância, né? Ou melhor, ver a longa distância, 130 quilômetros, e elas já estão começando a funcionar com esse objetivo. E eu quero observar aqui que durante o ataque russo de 7 de março, eles mostraram bons resultados, inclusive abatendo mísseis de cruzeiro que eles vêm com uma velocidade muito grande. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal e não esqueçam de dar um like, é muito importante para o canal. E também aqui você vê a verdade, maior motivação para você se inscrever. Compartilhe com suas redes sociais e faça seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.